Aizen é a vontade do Rei das Almas. Um dos assuntos mais enigmáticos em Bleach é sobre o real passado de Aizen, sendo que o tio Kubo disse em entrevista que gosta de deixar um mistério no passado do personagem, o que acaba irritando alguns fãs e com isso surgindo diversas teorias. Teorias essas que alegam que ele faz parte de uma das famílias nobres, ou que até mesmo ele faz parte da quinta grande casa nobre, que guarda um poço conhecido como Inferno. Porém, apesar de todas as teorias, até agora nada foi citado sobre a origem da família Souski, certo? Que se fosse verdade, isso explicaria um pouco a força dele, mas e se não for verdade? Ele veio também de Hokage? Quem são seus pais? Ele é um órfão? O fato é que desde tenente ele mostrou poderes surreais comparado aos outros tenentes e até mesmo capitães da Gotei 13, sendo que ele só continuou cada vez mais forte, evoluindo constantemente. Ele teve todo o cuidado de explicar seus planos e razões para eles, a seus amigos e inimigos. E ele tentou justificar seu grande plano, alegando que sempre deve haver um ser supremo governando o universo. E segundo ele, o Rei das Almas parecia completamente passivo e ausente. E realmente era o que estava acontecendo e vocês vão entender o porquê logo a seguir. Então, ele mesmo optou por assumir esse papel e para isso ele foi capaz de enganar as pessoas, disfarçando este complexo de Deus em um homem aparentemente calmo, tranquilo e monótono. De fato, tudo em seu exterior era uma mentira enganosa e todos caíram nessa mentira. A verdade era que Aizen buscava se tornar o novo Rei das Almas. Sua meta seria criar um novo mundo, ao eliminar o sistema e burocracia promovidos pela Sociedade das Almas. O vilão seria uma espécie de enviado, que serviria apenas para cumprir seu propósito sublime. Até então, o autor mostra o personagem como uma espécie de resposta anárquica ao implacável governo que regia a Sociedade das Almas, que na verdade não era controlada por esse ser supremo, e sim por nobres e a Central 46, sendo que nesse contexto, a constante contraposição de Ichigo a Aizen nos faz acreditar que o vilão serviria apenas como um fator maligno em meio à ordem pré-estabelecida. Contudo, se tentarmos ligar os pontos, iremos perceber que na verdade não era nada disso. Para começar, vamos ir direto ao assunto da conquista do Ecomundo. Até então, esse mundo era governado por Baragon, desde os tempos imemoráveis, um local onde os Shinigamis não ousavam nem pisar, exceto por motivos específicos. Mas no geral, é um local perigoso e que fortalece a energia espiritual dos Hollows. E foi nesse lugar que Aizen invadiu juntamente com Gin Toze para tomar a coroa de Baragon e posteriormente o escravizando, sendo que isso foi feito facilmente, fazendo de Aizen o novo rei do Ecomundo. Sendo que uma vez com esse poder, ele trouxe tecnologia ao local e também trouxe o Hogyoku, que foi útil para melhorar e abreviar a evolução a Arrancar, criando um exército poderoso. Mas por que esse exército obedecia a Aizen? A obediência veio principalmente porque Aizen é forte, e não falo sobre sua Zanpakuto. Realmente, ela é uma arma muito importante, porém, só isso não bastaria para controlar os Hollows, porque supondo que a energia espiritual de Aizen fosse baixa, as suas Zanpakuto não teriam um poder ilusório muito potente. Isso significa que o fato dele ser poderoso mostrava que ele passava confiança aos Hollows, servindo como um unificador, onde até mesmo os espadas, sendo tão diferentes em habilidades e personalidades, podem conviver em paz, de modo que mesmo desentendimentos internos não afetam o todo, e de modo que todos aceitam Aizen ou o toleram, porque mesmo que se opusessem, não mudaria em nada. Isso significa que Aizen sozinho e sem o Hogyoku era mais poderoso que todos os espadas juntos, com ou sem ressurreição.
com ou sem a segunda etapa de Ulquiorra, com ou sem a ira de Yami. Enfim, o poder de Aizen está numa dimensão diferente para além deles, assim como também está numa dimensão além dos poderes dos Shinigamis da Gotei 13. E é aqui que já começamos as desconfianças. Bom, então, ele tem um poder transcendente? De onde vem esse poder todo? Mas calma aí, vamos entrar mais a fundo a seguir. Isso significa que Aizen é invencível? Não, também não é para tanto. Pelo que dá a entender, Aizen é forte assim desde que nasceu, desde jovem. Então, esse pensamento dele querer tomar o lugar do Rei das Almas por razões vazias vem do fato dele se sentir superior a toda a ralé Shinigami e Hollow. Galera, e antes de continuar com o vídeo, eu queria falar para vocês que eu estou aqui na batalha. Eu estou começando agora. Vocês sabem que é difícil para quem está começando no YouTube. E com isso, eu gostaria de dizer que tua inscrição para mim é uma vitória. Eu solto até fogos. De verdade. Dessa forma, será que vocês poderiam se inscrever no canal para me dar aquela força? Para eu continuar cada vez mais motivado a trazer novos conteúdos para vocês? Muito obrigado. Então, voltando ao assunto, o Capitão Aizen foi bastante transparente sobre seus objetivos desde o início de Bleach. Durante o clímax do arco da Sociedade das Almas, ele deixou claro que pretendia reivindicar o trono vazio do próprio céu e governar toda a criação. Essa vontade em se tornar o Rei das Almas era algo urgente, tanto que para alguns, Aizen procurou reivindicar o trono para que pudesse unir todos contra a iminente invasão Quincy, pois ele sabia que o Rei das Almas não iria ajudar em nada, não iria interferir, assim como de fato aconteceu. Mas por que essa falta de vontade no Rei das Almas? E não acham estranho Aizen ter o que falta no Rei? A vontade. Enquanto um é ausente, o outro é presente. Enquanto um se importa, o outro não está nem aí. E para entendermos mais essa falta de vontade do Rei das Almas, vamos voltar um pouco no passado, onde o ancestral Tsunashiro e os outros nobres tiveram a ideia de selar o Rei das Almas à força, arrancando todos seus órgãos. Eles arrancaram braços, pernas, tudo o que dava para extrair foi extraído, para deixá-lo imprestável, para que assim ele não pudesse mudar de ideia e voltar atrás, tornando-se um ser em estado vegetativo, com a única função de equilibrar o mundo. Só que esses pedaços mais tarde acabaram voltando como fragmentos, que foram vistos em Grêmio, que tem o cérebro do Rei das Almas, em Gerald, que tinha um coração, em Mimihage, que possui o braço direito, e Pernida, que possui o braço esquerdo, e até mesmo Matsumoto, que é conhecida como o Prego, um fragmento do Rei das Almas, e por isso Aizen retira o seu poder e ela não perde seus poderes Shinigamis. Outro que também tinha parte do Rei das Almas era seu filho, o Rei Quincy, que tinha ódio do seu pai, pois o Rei das Almas, assim como ele, podia ver o futuro, e mesmo assim permitiu ter sido selado e esquartejado em vários pedaços. E já que estamos falando em pedaços, e se um desses pedaços fosse a vontade do Rei das Almas? Que justo o Aizen tem, a vontade de governar tudo. Seria interessante o Rei das Almas ter essa vontade de proteger, de governar? Eu acho que não. Por isso, ela teria que ser extraída e, consequentemente, mais tarde, surgiria dentro de alguém. A exemplo do que foi feito com Mimihage Yukitake e Pernida e outros. E essa vontade acabou surgindo em Aizen? Será? Já pararam para pensar nisso? Que Aizen é a vontade do Rei das Almas? Então vamos lá. Algo que com certeza passou despercebido por vocês foi que Aizen tinha conhecimento dessa história passada do Rei das Almas, de algum jeito, sendo que quem geralmente sabe sobre o passado do rei são as famílias nobres. Daí, dá para entender um pouco sobre a teoria dele também ser um nobre. E nesse contexto,
entendemos porque ele não tinha raiva do Rei das Almas, e sim das 5 casas nobres e os nobres em geral, pois foram estes nobres que criaram o pecado original, esquartejando o Rei das Almas. E não é à toa que ele matou toda a Central 46 na época, pois ele odiava os nobres e a Central 46, que eram a fachada para que os nobres comandassem por tabela. Dessa forma, já descartamos um pouco a teoria dele ser um nobre, pelo fato dele odiar eles. Mas, mesmo assim, não é impossível dele ser um nobre, viu? Então, vamos focar no principal, que é ele ser à vontade do Rei das Almas. Outra coisa que passou despercebido por vocês é que não foi à toa que ele dirigiu aquele comentário diretamente para o Kitak, ao dizer que ninguém estava no trono dos céus, nem eu, nem você, nem os deuses. Ele fala isso para o Kitak, pois esse capitão tinha um pedaço do Rei das Almas. Veja só a frase, nem você, nem eu. Estão entendendo o ponto, não é, galera? Como se ele tivesse algo relacionado, assim como o Kitak tem relacionado ao Rei das Almas. Olha só, quando Aizen fala nos deuses, céus, essas coisas, logicamente não era literalmente, afinal não existem deuses no mundo de Bleach. Ele só se referia ao fato do Rei das Almas que não ocupava um trono nos céus, no palácio, pois ele estava em estado vegetativo. O trono, na verdade, era dos nobres, pois tudo girava em torno deles. Outro fato interessante era que Aizen, sabendo dos perigos que os Quincy poderiam representar no futuro, pode ter incentivado Urahara a criar o Hogyoku, para se preparar para essa invasão iminente. E depois de criado, Aizen quis esse objeto para ele, inclusive fazendo sua própria versão do objeto. E para deixá-lo mais forte ainda, ele acabou unindo o seu objeto com o objeto de Urahara. Aizen queria usar o Hogyoku para eliminar completamente as barreiras que separavam Shinigamis e Hollows, podendo assim se tornar o Rei das Almas para sustentar o mundo de pecados feitos pelos Shinigamis. Ou seja, ele não via sentido em fazer o mundo voltar a ser o que era. O problema era o mundo ser sustentado por um ser que foi sacrificado e esquartejado pelos nobres. E por isso que Tozin passou a apoiar Aizen, pois ele considerou que ele era mais justo que a Central 46 e os nobres, pois ele entendeu que o que fizeram com o Rei das Almas não era certo e que sua vontade estava dentro de Aizen. Ele entendeu que o Rei das Almas não tinha mais vontade, que estava sendo controlado. Com isso, a Sociedade das Almas estava caótica, sendo governada por nobres que estavam acima de tudo, inclusive acima da justiça, que era o que ele mais pregava. Portanto, concluímos que Aizen, sim, foi um vilão, mas um vilão que tinha a intenção de derrubar a ordem para criar uma sociedade mais justa. Na verdade, se quiserem aceitar, podemos até encará-lo ele como um anti-herói. Aizen temia que o mundo estivesse condenado sem um líder forte e piedoso para cuidar de todos. Então, ele procurou apenas se tornar esse líder. Só que ele não era bom o suficiente para realmente fazê-lo. Afinal, ele era um anti-herói. Mas pelo menos Aizen tinha intenções nobres, que nas mãos certas seria um grande plano e poderia ter sido um grande benefício para todos na Sociedade das Almas. Bom, por hoje isso é tudo, e se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir o vídeo e deixar teu comentário aqui embaixo, pois este comentário pode aparecer no nosso próximo vídeo. Lembrando que só serão destacados os comentários de quem curtiu o vídeo e já é inscrito no canal. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!